Olá, meu nome é Gisele Santana. Os coautores do meu trabalho são José Garcia, meu orientador, e Thais Tolten. O título do nosso trabalho é Uso de entropia multiescalar na caracterização de atividade cerebral. O objeto de estudo da nossa pesquisa é o transtorno da depressão, um transtorno que afeta negativamente a rotina do sujeito e que, por ser diagnosticado de forma clínica e subjetiva, tornando o diagnóstico mais complicado, resolvemos estudar este transtorno para melhor compreendê-lo. Como hipótese, temos, visto que a depressão é uma patologia, ela pode mudar a forma como o cérebro funciona, e que a entropia irá aumentar conforme as escalas. A partir dessas hipóteses, temos o objetivo de, com essa pesquisa, analisar como os padrões de previsibilidade dos sinais cerebrais são interferidos pela depressão. Na nossa pesquisa, a entropia multiescalar foi utilizada junto com a entropia amostral. No caso, analisaremos a entropia amostral conforme as escalas irão aumentando, ou seja, conforme a série temporal gerada pelo EG vai diminuindo, e, consequentemente, frequências cerebrais sendo desprezadas. Aqui nós temos como metodologia, os dados de EG foram obtidos a partir deste link. Nesses dados, nós temos 58 sujeitos, sendo do grupo de depressão 30 sujeitos com idade média de 40 anos e o grupo de controle com 28 sujeitos com idade média de 28 anos. Os dados foram filtrados em passa-banda, de 0,5 a 48 Hz, com taxa amostral de 256 Hz. Artefatos como movimento ocular ou atividade muscular foram eliminados automaticamente. E no total nós temos 18 eletrodos gravados. Para melhor análise, agrupamos os eletrodos em 5 regiões. Aqui na imagem direita podemos enxergá-la melhor. Nesse daqui nós temos a região frontal, aqui nós temos a região temporal esquerda, aqui nós temos a temporal direita e aqui nós temos a região centroparietal e embaixo de vermelho nós temos a região occipital. Aqui podemos ver os resultados obtidos para a região frontal. O gráfico da esquerda é um box plot onde o eixo Y é composto pelos valores da entropia amostral e o eixo X composto pelas escalas analisadas. As caixinhas roxas representam o grupo de depressão e as verdes o grupo de controle. Assim podemos ver a diferença da entropia amostral entre os dois grupos conforme o aumento da escala. Já no gráfico da direita, temos um gráfico de dispersão com o objetivo de analisar como os valores da entropia amostral dos sujeitos de cada grupo estudado variam, sendo as bolinhas laranja representando o grupo da depressão e as bolinhas roxas o grupo de controle. E aqui no eixo Y nós temos os valores da entropia amostral para a primeira escala e no eixo X temos para a última escala, que no nosso caso é a escala 6. Esse foi o resultado para para a região frontal. Em seguida nós temos o resultado para a região centroparietal, aqui para a região occipital, aqui para a temporal esquerda e aqui para a temporal direita. Como resumo, como realizamos uma nova mista para verificar quão significativa era a diferença de entropia estudada entre os grupos, consideramos que o p-valor precisaria ser de 0,008 para considerar que a diferença entre os grupos foi significativa. Por isso que consideramos alfa igual a 0,008. Com os resultados, concluímos que houve diferença significativa para todas as regiões nas escalas 4 e 5. O grupo de depressão apresenta uma maior entropia que o grupo de controle a partir da terceira escala. E como utilizamos a entropia multiescalar e a entropia multiescalar reduz a série temporal conforme as escalas vão subindo, quando a gente reduz a série temporal, a gente também desconsidera algumas frequências cerebrais. Então, a partir da escala 2, né, nós não temos mais gama, não temos mais beta a partir da escala 4, e na escala 6, na última escala, o alfa é ausente. Também concluímos que houve menor dispersão dos valores da entropia amostral entre os sujeitos no grupo de depressão, ou seja, os sujeitos do grupo de depressão apresentam valores da entropia mais próximos um do outro do que o grupo de controle. E aqui, essa tabelinha, como coluna, nós temos as regiões e nas linhas temos as escalas. E aqui a gente consegue ver de laranja quais foram os pontos em que a diferença foi significativa, a diferença da entropia amostral foi significativa entre os dois grupos. Como conclusão, tivemos que o grupo de depressão apresentou uma menor dispersão comparado ao grupo de controle, variando menos nos valores da entropia amostral entre os sujeitos. Baixas frequências aumentam a previsibilidade do sistema. E como a pesquisa ainda está em andamento, ainda pretendemos responder as seguintes perguntas. Por que a entropia do grupo de depressão aumenta mais rapidamente que o grupo controle conforme a escala? E por que se existe algum padrão na forma de distribuição da entropia entre os sujeitos em relação às frequências?
Aqui temos as referências bibliográficas e foi isso. Obrigada.